Você sabe que algo está errado em sua vida, sente um vazio crescente todos os dias, mas em vez de olhar para dentro, você foge da própria mente. E se eu te dissesse que essa inquietação constante que você sente não é sinal de que precisa mudar de emprego, de cidade ou de relacionamento, mas é sua alma gritando por uma transformação que você tem medo de fazer? E se eu revelasse que essa fuga constante de si mesmo, através do trabalho excessivo, das distrações infinitas, da busca por soluções externas, é exatamente o que está mantendo você preso nesse ciclo de insatisfação? Hoje vamos falar sobre a verdade mais brutal que ninguém quer ouvir. Você não está infeliz porque sua vida externa precisa mudar. Você está infeliz porque está fugindo da única mudança que realmente importa, a transformação de sua mente. Há mais de 2000 anos, filósofos estoicos já haviam descoberto por que fugimos de nós mesmos e como parar essa fuga destrutiva. Antes de continuar, faça algo corajoso comigo. Escreva nos comentários, eu fujo de mim mesmo, e seja honesto sobre onde você está tentando escapar da transformação interior que sua vida está pedindo. Se ainda não está inscrito no canal, clique no botão de inscrição porque nos próximos minutos você vai descobrir por que continua procurando respostas fora, quando todas as soluções estão dentro de você. Parte 1. O diagnóstico da fuga interior. Você sabe que algo não está certo. Essa sensação te acompanha há meses, talvez anos. É um desconforto constante, uma inquietação que não consegue nomear, um vazio que não consegue preencher com nada externo. Você cumpre suas obrigações, paga suas contas, mantém relacionamentos funcionais, mas por dentro há uma voz sussurrando que você está desperdiçando sua vida. E o que você faz quando essa voz aparece? Nada. Você simplesmente tenta abafá-la, com trabalho extra, com séries para relaxar, com projetos novos, com planos de mudança externa, qualquer coisa para não ter que sentar em silêncio e ouvir o que sua própria consciência tem a dizer sobre a vida que você está construindo. Marco Aurélio, imperador de Roma que sofreu as pressões mais extremas que um ser humano pode enfrentar, escreveu algo que deveria estar tatuado na sua mente. Como é ridículo e como é estranho se surpreender com qualquer coisa que aconteça na vida, mas como é ainda mais ridículo fugir de si mesmo quando a vida pede transformação interior. Você se tornou um especialista na arte da fuga interior. Foge através da procrastinação produtiva, sempre ocupado com coisas importantes o suficiente para explicar não ter tempo para autoconhecimento. Foge através da análise infinita. Pesquisa sobre mudança de carreira, lê sobre crescimento pessoal, assiste vídeos motivacionais, mas nunca implementa nada, porque implementar significaria parar de fugir e começar a enfrentar. Epicteto, que passou de escravo a filósofo livre, ensinou: nenhum homem é livre se é escravo de si mesmo. E você se tornou escravo de um padrão destrutivo, sentir que algo precisa mudar, mas resistir à única mudança que realmente importa, olhar honestamente para dentro e assumir responsabilidade pela sua própria transformação. Sêneca, que conhecia intimamente a tentativa de buscar felicidade em conquistas externas, alertou: você pode mudar de país, de trabalho, de relacionamento 1000 vezes, mas se não muda a mente que interpreta essas experiências, vai carregar os mesmos problemas para onde quer que vá. A verdade que você não quer ouvir é esta: você não está preso nas suas situações. Você está preso na sua resistência a enfrentar quem realmente é e quem pode se tornar. Não são as situações externas que precisam mudar primeiro. É sua coragem de olhar para dentro que precisa ser desenvolvida. Parte 2. As fugas modernas que te mantêm preso. Sejamos brutalmente honestos sobre as estratégias de fuga que você usa para evitar o confronto consigo mesmo, porque reconhecer esses padrões é o primeiro passo para quebrá-los. Fuga 1. A procrastinação produtiva. Você se mantém ocupado com tarefas importantes o suficiente para não ter tempo para reflexão profunda. Sempre há um projeto no trabalho, uma habilidade nova para aprender, um curso para fazer. Mas todas essas atividades têm algo em comum. Elas permitem focar no externo e evitar o interno. Marco Aurélio observou esse padrão até em imperadores. Quantos se mantêm ocupados conquistando territórios externos para evitar conquistar o território inexplorado da própria mente? Fuga 2. A análise sem ação.
Você se tornou especialista em analisar seus problemas, mas especialista em evitar soluções reais. Lê sobre produtividade, mas não implementa sistemas. Pesquisa sobre carreira, mas não toma decisões. Estuda desenvolvimento pessoal, mas não pratica autoconhecimento real. A análise se tornou uma forma sofisticada de procrastinação. Epicteto ensinou: não explique sua filosofia, incorpore ela, porque palavras sem ação são apenas ruído mental que alimenta a ilusão de progresso. Fuga 3. A busca por soluções mágicas externas. Você acredita que a próxima mudança externa resolverá o desconforto interno. Se conseguir aquela promoção, se mudar para aquela cidade, se encontrar o relacionamento certo, se juntar dinheiro suficiente, se aprender aquela habilidade, então finalmente vai se sentir realizado. Sêneca havia tentado essa estratégia e descobriu sua futilidade. Mudei de Roma para o exílio esperando encontrar paz. Voltei do exílio esperando encontrar propósito. Acumulei riqueza esperando encontrar segurança, até perceber que paz, propósito e segurança nunca foram locais externos, mas estados internos a serem cultivados. Fuga 4. A comparação constante. Você usa a vida dos outros como desculpa para não focar na sua própria jornada. Fulano conseguiu isso mais jovem que eu. Cicrano já está numa posição que eu gostaria de estar. A comparação te mantém numa posição de vítima das estatísticas, ao invés de liderança das suas escolhas. Marco Aurélio alertou: a comparação é a forma mais eficaz de evitar a responsabilidade pela própria excelência. Fuga 5. O vício em motivação externa. Você se tornou dependente de conteúdo motivacional para sentir que está crescendo. Assiste vídeos inspiradores, lê frases de impacto, segue influenciadores que falam sobre sucesso, mas motivação sem ação disciplinada é apenas entretenimento que alimenta a ilusão de progresso. Catão, conhecido por sua disciplina inabalável, ensinou: motivação é o que te faz começar, disciplina interior é o que te faz continuar. E a maioria das pessoas fica viciada no começar, porque é mais fácil que o continuar. Parte 3. A dor de viver entre o conhecimento e a ação. Você chegou num ponto particularmente doloroso da existência humana. Sabe o que deveria fazer, mas não consegue se forçar a fazer. Tem conhecimento suficiente sobre desenvolvimento pessoal para escrever um livro, mas não tem disciplina suficiente para aplicar nem 10% do que sabe. Essa condição tem um nome na filosofia estoica: acrasia, a fraqueza de vontade que faz você agir contra seu próprio conhecimento e passar por cima daquilo que é melhor para você. É uma das formas mais sutis de sofrimento porque vem acompanhada de auto-recriminação constante. Você se cobra por não ter força de vontade, se questiona por que outras pessoas estão implementando mudanças e você não. Se sente fraco, indisciplinado, sem foco. E essa autocobrança cria um ciclo vicioso. Quanto mais você se cobra, mais resistência interna você cria, e mais difícil fica para tomar uma ação. Aristóteles abordou esse problema há milhares de anos. Conhecimento sem aplicação não é sabedoria, é apenas informação acumulada que pode até aumentar o sofrimento porque cria consciência da lacuna entre o que sabemos e o que fazemos. Marco Aurélio defendeu esse mesmo padrão. Suas meditações são cheias de conversas consigo mesmo, onde ele se lembra dos princípios que deveria seguir. Pela manhã, quando tiveres dificuldade em sair da cama, dize para ti mesmo: levanto-me para trabalhar como ser humano. Por que hei de estar mal-humorado por fazer aquilo para que nasci? Mas observe que ele precisa se lembrar disso todos os dias. Mesmo sendo imperador de Roma, ele enfrentou resistência interna entre conhecimento e ação. A diferença é que ele desenvolveu estratégias práticas para lidar com essa resistência, ao invés de usar a resistência como desculpa para não agir. Sêneca observou: a pessoa que sabe o que deveria fazer mas não faz está numa posição mais perigosa que a pessoa que não sabe o que fazer, porque a ignorância pode ser curada com conhecimento, mas a inação consciente só pode ser curada com coragem. E é essa coragem que você tem evitado desenvolver. A coragem de agir mesmo sem se sentir totalmente preparado. A coragem de começar imperfeito, ao invés de esperar pelo momento perfeito. A coragem de assumir responsabilidade total pelos seus resultados, ao invés de culpar situações. Parte 4. Por que você resiste à própria transformação? Para quebrar esse ciclo de conhecimento sem ação,
Precisamos entender as raízes psicológicas de sua resistência. Porque você não resiste por falta de inteligência ou capacidade. Você resiste porque a mudança real sempre envolve morte simbólica de quem você tem sido. Resistência. 1. Medo da responsabilidade total. Enquanto você não toma ação real, pode manter a ilusão de que seus resultados são culpa das situações. Mas quando começa a agir conscientemente, assumir a responsabilidade total pelos resultados, isso é assustador, porque significa que não há mais ninguém para culpar. Epicteto ensinou: quando você para de culpar e começa a assumir, para de ser vítima e se torna herói da própria história. Mas essa transição exige coragem. Resistência. 2. Medo de descobrir suas limitações reais. Enquanto você não testa seus limites, pode manter fantasias sobre seu potencial. Mas a ação real revela limitações reais, e isso pode ser doloroso para o ego. É mais confortável acreditar que poderia fazer se quisesse, do que descobrir que talvez seja preciso trabalhar mais duro do que imaginava. Marco Aurélio escreveu: uma pessoa animada não é a que não tem medo de suas limitações, mas a que está disposta a conhecê-las para poder transcendê-las. Resistência. 3. Medo da mudança de identidade. Transformação real significa deixar de ser quem você tem sido, porque mesmo que quem você tenha sido lhe cause sofrimento, pelo menos é familiar. O desconhecido sempre gera medo, mesmo quando o desconhecido é potencialmente melhor que o conhecido. Sêneca observou: preferimos a familiaridade do sofrimento conhecido à incerteza da felicidade desconhecida. Resistência. 4. Medo do julgamento dos outros. Quando você começa a agir de acordo com seus valores reais, em vez de expectativas sociais, algumas pessoas vão questionar, criticar ou até se afastar. E você tem medo de perder a aprovação externa, mesmo que essa aprovação seja baseada numa versão inautêntica de quem você é. Catão pensou isso diretamente: é melhor perder a amizade dos que não me aceitam autenticamente do que manter a amizade dos que só me aceitam na versão performática. Pare aqui e respire fundo. Se você está confirmando seus próprios padrões de fuga neste vídeo, se está percebendo que realmente tem fugido da transformação interior que sua vida está exigindo, deixe seu like agora. Nos comentários termine essa frase com brutal honestidade: eu fujo de mim mesmo quando... Pode ser quando preciso tomar decisões difíceis, ou quando sinto que deveria mudar de carreira, ou quando percebo que estou desperdiçando o meu potencial. Seja corajoso para ser real. Essa honestidade é o primeiro passo para parar de fugir e começar a enfrentar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também está preso nesse ciclo de conhecimento sem ação. Parte 5. A filosofia estoica para parar a fuga e começar a ação. Agora vem a parte transformadora. Os estoicos não apenas identificaram esses padrões de resistência, eles desenvolveram ferramentas práticas e comprovadas para quebrar o ciclo de conhecimento sem ação e criar impulso real de transformação. Ferramenta estoica. 1. O princípio da ação mínima viável. Marco Aurélio entendeu que a resistência à mudança é proporcional ao tamanho da mudança que tentamos fazer. Por isso, ele praticou o que podemos chamar de ação mínima viável, a menor ação possível que ainda assim mova você na direção certa. Em vez de planejar uma transformação completa de vida, identifique a menor ação que você pode realizar hoje, que representa um passo na direção que você sabe que precisa ir. Se você sabe que precisa se exercitar mais, não planeje um programa de 2 horas por dia. Apenas coloque o tênis e caminhe 5 minutos. Se você sabe que precisa cuidar da carreira, não tente reescrever o currículo inteiro. Apenas envie um e-mail para uma pessoa da área. A lógica estoica é simples. Ação pequena gera momento. Momento quebra resistência. A resistência quebrada permite ações maiores. Epicteto ensinou: a jornada de 1000 milhas começa com um passo, mas a maioria das pessoas prefere ficar estacionada na zona de conforto do que dar o primeiro passo. Ferramenta estoica. 2. A prática da decisão diária. Sêneca desenvolveu um exercício poderoso. Toda manhã ele escolheu uma decisão específica que representava o crescimento interior e se comprometia a repetir naquele dia, independente de como se sentisse. Não é uma lista de 10 coisas, mas uma decisão específica. Hoje vou ter aquela conversa difícil.
Hoje vou escrever por 20 minutos sobre meu projeto. Hoje vou pesquisar aquela oportunidade que tenho adiado. Hoje vou dizer não para algo que me drena energia. O poder dessa prática é na simplicidade e na especificidade. Você não pode fugir de uma decisão quando ela estiver clara e for apenas uma. Sêneca escreveu: uma pessoa que decide uma coisa por dia e executa é infinitamente mais próxima da transformação que uma pessoa que planeja 10 coisas e não executa nenhuma. Ferramenta estoica. 3. O exercício da visualização negativa. Marco Aurélio praticou algo que chamou de premeditatio malorum, uma visualização das consequências de continuar fugindo da ação necessária, não por masoquismo, mas para criar urgência saudável. Visualize como será sua vida daqui a 5 anos, se você continuar no padrão atual de conhecimento sem ação. Como se sentirá aos 40, 50, 60 anos, se continuar sabendo o que deveria fazer, mas não faz? Que oportunidades terão passado? Que versão de si mesmo você nunca vai conhecer? Epicteto usava essa técnica. A pessoa que não considera o custo da inação está fadada a pagar esse custo sem nem perceber. Ferramenta estoica. 4. A regra dos 5 minutos. Catão desenvolveu uma estratégia para vencer a resistência inicial a qualquer ação importante. Comprometer-se com apenas 5 minutos de ação, com permissão para parar depois desses 5 minutos. Na maioria das vezes, começar é a parte mais difícil. Depois que você começa, o impulso natural te leva adiante. Mas mesmo quando não leva, 5 minutos de ação já quebram o padrão de inação total. Se você precisa organizar suas finanças, comprometa-se com 5 minutos olhando suas contas. Se precisar trabalhar num projeto pessoal, comprometa-se com 5 minutos escrevendo sobre ele. Se precisa fazer exercícios, comprometa-se com 5 minutos de movimento. Ferramenta estoica. 5. A prática da prestação de contas pessoal. Sêneca mantinha um diário onde avaliava não seus interesses ou planos, mas suas ações reais. Todo dia ele se perguntava: o que eu realmente fiz hoje para me tornar quem quero ser? Crie seu próprio sistema de prestação de contas. Pode ser um diário simples onde você anota apenas ação que tomei hoje e ação que evitei hoje. Sem julgamento, apenas observação honesta. Essa prática cria consciência sobre a lacuna entre intenção e ação, e consciência é o primeiro passo para a mudança real. Parte 6. A transformação que acontece quando você para de fugir. Quando você para de fugir de si mesmo e começa a tomar ações consistentes baseadas no autoconhecimento, sua vida muda de forma que você nem consegue imaginar agora. Mudança. 1. Você desenvolve confiança real em si mesmo. Cada pequena ação que você toma aumenta sua confiança na sua capacidade de fazer o que diz que vai fazer. E essa confiança não é baseada em fantasia, mas em evidência real acumulada dia após dia. Marco Aurélio escreveu: a confiança que vem de ações consistentes é inabalável porque não depende de opiniões externas, mas de histórico pessoal de cumprimento de compromissos consigo mesmo. Mudança. 2. Você para de precisar de motivação externa. Quando desenvolvemos disciplina interna por meio de ações pequenas, mas consistentes, para depender de inspiração externa para agir. Você era porque decidiu agir, não porque se sente inspirado para agir. Epicteto ensinou: a pessoa livre é aquela que se baseia em decisões conscientes, não em impulsos emocionais. Mudança. 3. Você ganha clareza sobre seus valores reais. Ação revela valores reais. Quando você para pensar sobre o que é importante e começa a agir, descobre o que realmente valoriza versus o que acha que deveria valorizar. Mudança 4. Você desenvolve tolerância à incerteza. Quando age mesmo sem garantias, desenvolve a capacidade de lidar com a incerteza sem paralisar. Isso é uma das habilidades mais úteis que existem no mundo moderno. Sêneca observou: a pessoa que só age quando tem certeza de algo nunca evolui, porque certeza absoluta não existe em questões humanas. Parte 7. O momento da decisão. Marco Aurélio escreveu algo que deveria estar gravado em sua mente. Em algum momento você vai precisar escolher entre continuar sendo quem você tem sido ou ter a coragem de se tornar quem pode ser. Esse momento é sempre agora. Você chegou nesse momento. Pode continuar fugindo de si mesmo através de análise infinita,
procrastinação produtiva e busca por soluções externas. Ou você pode ter a coragem de olhar para dentro, identificar uma ação específica que representa crescimento e simplesmente fazer. Não quando se sentir preparado, não quando as condições forem perfeitas, não quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais conhecimento. Agora, com o que tem, onde está, como está. Epicteto, que transformou a escravidão física em liberdade interior, deixou uma lição que pode mudar sua vida. Não espere por condições externas, ideais para começar a viver de acordo com seus valores internos. As condições nunca serão ideais, mas seus valores podem ser aplicados em qualquer circunstância. A única diferença entre você e as pessoas que você admira por terem transformado suas vidas é que elas pararam de fugir de si mesmas e começaram a agir mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem se sentirem totalmente qualificadas. Sêneca resumiu isso perfeitamente. A coragem não é a ausência do medo, é a ação apesar do medo. E toda pessoa que você admira desenvolveu essa coragem através da prática, não através de inspiração. Se este vídeo te acordou para o padrão de fuga que tem mantido você preso, se você descobriu que tem fugido da própria mente quando deveria estar enfrentando suas verdades internas, faça 4 coisas agora. Primeiro, deixe seu like para que mais pessoas que estão fugindo de si mesmas descubram essa mensagem e tenham a chance de despertar também. Segundo, nos comentários, escreva "Eu paro de fugir agora" e descreva uma ação específica que você vai tomar hoje, não amanhã, não segunda-feira, hoje, que representa um passo na direção ao crescimento que você tem evitado. Seja específico. Vou pesquisar por 20 minutos sobre aquela oportunidade, ou vou escrever por 10 minutos sobre meu projeto, ou vou ter aquela conversa que tenho adiado. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém específico que você sabe que também está preso no ciclo de conhecimento sem ação. Seja o empurrão que alguém precisa para parar de fugir de si mesmo. Quarto, inscreva-se no canal e ative o sininho porque nos próximos vídeos vamos aprofundar as técnicas estoicas práticas para transformar o conhecimento em ação consistente e rigorosa. Lembre-se, você não precisa de mais conhecimento, você precisa de mais coragem. Coragem para agir com o conhecimento que já tem. Coragem para ser imperfeito ao invés de permanecer inativo. Coragem para assumir responsabilidade ao invés de culpar situações. Como Marco Aurélio escreveu, o que fazemos hoje ecoa na eternidade, mas o que deixamos de fazer também. Pare de fugir de si mesmo. Sua transformação começa agora, com uma ação simples mas estimulante. Sua vida real está esperando você parar de fugir e começar a construir.